E aí, monstro, monstra! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do João Nicolini. Vamos bater um papo hoje sobre um assunto muito importante para você que às vezes se sente perdido na sua vida, não sabe por qual rumo você vai, não sabe o que você tem que fazer, não sabe se você está no trabalho certo, se você está no relacionamento certo, várias incertezas. Eu quero conversar com você sobre propósito. Propósito, uma palavra que para mim, particularmente, eu sempre achei uma coisa muito filosófica, muito distante da minha realidade. A primeira vez que eu tive contato com isso foi no final do ano passado, que eu vi pessoas falando que tinham propósito, que elas eram guiadas por algo maior, e eu fiquei encantado com aquele discurso. Só que eu, Joãozinho, ainda um pouco perdido em algumas questões da vida, eu ouvia aquilo e me sentia distante. E aquilo me fazia pensar mais ainda se eu estava no caminho certo ou não. E aí a gente vai bater um papo para você poder identificar na sua vida como que faz para você trabalhar pelo seu propósito, mesmo quando você ainda nem conhece ele, ok? Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que o propósito, ele é algo que guia a sua vida. O propósito é uma promessa divina, o propósito é um sentido maior. Você escolhe a forma que você quer chamar. Mas o propósito é algo que é crucial para você poder trabalhar mais direcionado, e não só trabalho, para você ter relacionamentos mais saudáveis, para você conquistar coisas que vão te completar de verdade e não uma simples enganação. Porque hoje a gente vive num mundo em que você tem acesso à vida do fulano de tal, do ciclano, e tudo aquilo parece muito perfeito. Mas quando chega a hora de você aplicar na sua vida, você se sente frustrado. E uma coisa é fato, muitas pessoas que mostram uma vida perfeita, na verdade até elas podem estar presas em um conceito que é difícil de sustentar. E o propósito, ele não é difícil de você sustentar. O propósito, ele é uma missão. É como se fosse uma missão que você recebe, algo que você tem que concluir, algo que você tem que fazer. E você faz aquilo de uma forma muito natural. É como se fosse parte de você o tempo todo. E aí vamos lá, agora que a gente conversou um pouco sobre o que é o propósito, eu vou te dar algumas dicas para você encontrar o seu propósito. E a primeira dica é você olhar para o agora e você acalmar completamente o seu coração. Às vezes você fica se questionando, isso te faz ficar ansioso, e é aí que tá. A gente precisa acalmar a sua ansiedade e se conectar com o presente, para que aí sim você consiga fazer uma reflexão mais profunda. Porque entenda, é realmente uma palavra simples, só que ela traz um significado extremamente profundo. Então é por isso que você não vai conseguir identificar o seu propósito se você estiver muito ansioso. A ansiedade, ela te desconecta do presente. A ansiedade, ela faz você enxergar as coisas de uma forma distorcida. É como se fosse uma lente que você tem na frente dos seus olhos, e é uma lente distorcida, em que você interpreta os fatos de acordo com aquilo que você viu naquele momento. Às vezes você não está bem, e aí você pode acabar indo por um caminho errado. Então o primeiro passo é você se conectar com o presente. João, o que eu faço para me conectar com o presente? Nada. O presente é você silenciar os seus pensamentos. É você entender que os seus pensamentos são uma tela em branco, a sua mente é uma tela em branco. E cada pensamento que passa ali é como se fosse um filme, ou até melhor, vamos pegar um contexto assim, bem natureza, o céu. O céu é sua mente e os pensamentos são as nuvens. Para você acalmar a sua ansiedade, você tem que sentar e assistir as nuvens passar, sem que você pegue elas para você, sem que você pegue aquele pensamento para você. Você só precisa deixar ele passar, deixar fluir. Então o primeiro passo, conectou com o seu presente, acalmou, você já vai conseguir sentir uma clareza maior nas coisas que você tem na sua vida ao seu redor. Aí o segundo passo, já que você está mais calmo, você vai precisar olhar agora para si mesmo
e começar a identificar pontos da sua trajetória que revelam mais do que parecem. Então eu vou trazer um exemplo aqui para você. Na minha vida, eu comecei a trabalhar no regime CLT. Então, em determinado momento da minha vida eu trabalhei numa fábrica. Nessa fábrica tinha lá o horário para cumprir, tinha minhas demandas. Só que eu me sentia um parafuso dentro daquela organização. Eu não achava que eu fazia parte de algo maior. E aquele pensamento me fez questionar muitas coisas na minha vida para saber se eu estava indo para o caminho certo ou não. E esses questionamentos, eles me levavam a pensar que eu devia tomar um caminho diferente. Um caminho que eu nem sabia aonde ele ia dar. Só que tudo surgiu a partir de um questionamento. E hoje eu enxergo esse questionamento como se fosse uma chama bem pequenininha que eu tinha lá no começo da minha trajetória. Era uma pequena chama que ela estava dentro do meu coração, mas eu não sabia entender exatamente o que era. Eu só achava que eu precisava tomar um rumo diferente. E foi isso que aconteceu. Primeira vez eu fiquei me questionando, aí eu saí desse trabalho CLT e fui vender doces na rua. Nesse período eu também trabalhei com meu pai, fui vender marmita na rua, mas eu quis seguir um caminho diferente, que eu tivesse mais no controle, eu fosse o protagonista. E essa pequena chama no meu coração, ela me levou para o protagonismo da minha vida. E lá atrás ela era muito pequenininha, e eu nem sabia interpretar tão bem os sinais que ela me trazia. Mas hoje em dia, quando eu acalmo a minha mente, não deixo a ansiedade tomar conta, eu consigo tirar reflexões mais profundas sobre o que a minha chama interior quer dizer para mim. E essa chama interior, ela está intimamente conectada com o meu propósito. Hoje eu digo que ela é como se fosse a minha bússola. É uma bússola que guia as ações que eu faço na minha vida. E aí que tá, você precisa rastrear aí na sua trajetória em quais momentos você teve questionamentos que te fizeram pensar, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Esse questionamento, por mais que ele pareça pequeno, ele esconde algo muito maior. Ele esconde algo muito mais profundo. Porque uma coisa eu posso te dizer, o que me conduziu para o meu propósito foi essa pequena chama. Lá no começo era uma pequena chama, hoje ela já é algo muito mais forte, algo ardente, que eu consigo me comunicar com ela. E ela me diz aonde eu tenho que ir, ela me acusa se algo está acontecendo errado ali naquele momento ou não. Então, o segundo conselho é você prestar atenção aos sinais. Agora, terceiro conselho, você ouviu, então você conseguiu silenciar os seus pensamentos, acalmar a sua ansiedade. Agora você sabe que tem uma chama interna que te faz questionar as coisas, você se identifica com ela. O terceiro passo é você começar a agir. E aí não tem jeito, meu amigo. A ação, ela começa primeiro numa decisão. Quando você decide viver de acordo com aquele seu questionamento, mesmo quando você nem sabe se é o caminho certo ou não, mas você sente, você já começa a ensinar para você mesmo que existe uma bússola interna que vai guiar os seus passos. Aí isso vai te trazer uma confiança maior na hora de você agir. Porque pensa só, é como se fosse na época de Jesus, na época da Bíblia. Eu não sou particularmente um estudioso da Bíblia, hoje eu não entendo muito, mas eu sou fascinado por Jesus no sentido de mentor. Eu falo assim, ele existiu como um mentor para mostrar pra gente que existe um bom caminho. Então por que não seguir esse caminho, certo? E aí uma coisa muito interessante. Na época em que Jesus passou na Terra, muitos, vamos dizer assim, personagens desse enredo, dessa história, eles tinham missões muito específicas que eles precisavam realizar. E essas missões, muitas vezes, eles estavam sozinhos com a intuição deles. Só que essa intuição, talvez pelo tamanho da fé que eles tinham, ela era muito conectada com Deus. Então eles tinham muita visão. Eles conseguiam saber que eles deviam ir por ali, por aquele caminho, e conseguiam trabalhar para aquilo. Nos momentos que eles fraquejavam, a voz de Deus vinha e acalmava o coração deles e continuava incentivando. Aí o que eu quero dizer?
Hoje você também tem acesso a essa voz divina. E essa voz divina, ela é a sua intuição. Então você, a partir do momento que se conecta com a sua intuição, você precisa agir de acordo com ela para você mostrar que você confia nessa voz. Para você mostrar que você está ali lutando por algo maior, por uma missão. É você interpretar como realmente uma missão que Deus está te passando. Se você sente no seu coração que você deveria ir por outro caminho, existem grandes chances do seu propósito estar ligado com esse outro caminho, com essa outra alternativa. E aí o quarto ponto que eu preciso dizer para você, que é o ponto mais importante para você descobrir o seu propósito o quanto antes, é o seguinte: você precisa olhar para sua vida e ver o que você está sofrendo hoje, ok? Ver qual que é as dificuldades que você tem em pontos específicos e começar a trabalhar para resolver elas. Meu amigo, isso por si só essa dica, essa última que eu tô te dando aqui, ela já vai resolver muita coisa dos seus questionamentos. Por quê? Eu, João Vitor, a minha maior dificuldade era, e olha, eu nem sabia disso, tá? A minha maior dificuldade era o medo do julgamento alheio, o medo do que os outros iam pensar de mim. Esse medo, lá atrás, eu não tinha tanta clareza igual eu tô te falando agora. Lá atrás, era só aquela chama falando, putz, você tá indo pro lugar errado, cara. Ou sei lá, será que não tem como você fazer diferente? E aí, beleza, eu comecei a dar ouvido para ela. Logo, essa chama foi aumentando, foi crescendo. E aí ela foi guiando várias coisas na minha vida que foram acontecendo. Nem sempre de forma intencional, igual eu tô te falando agora. Mas em um determinado momento da minha trajetória, eu percebi que eu tinha realmente essa dificuldade em relação ao julgamento alheio. Ao que os outros iam pensar de mim se, por exemplo, eu pegasse a câmera e fosse gravar um vídeo. E aí é onde muitas pessoas falam, eu tenho essa trava também, João, eu não consigo gravar vídeo, eu não consigo ter segurança, eu tenho ansiedade social, eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim. E aí que tá. Quando você resolve a dor que você tem, o bloqueio, o travamento, aquilo que te trava, quando você resolve isso, você automaticamente descobre o seu propósito. O seu propósito, ele está ligado ao seu maior travamento, ao seu maior bloqueio. Meu, para pensar o quanto isso é forte. Você só precisa olhar para a sua vida. Só precisa acalmar o seu coração em primeiro lugar. Não se permitir viver na ansiedade, porque a ansiedade ela vai te corroer, cara. Ela vai te destruir de pouco a pouco. Você não vai conseguir ser criativo, você não vai conseguir se libertar dessas dores que você sente hoje. E quando você se libertar dessas dores, você vai encontrar o seu propósito automaticamente. E aí uma dica final é o seguinte: você precisa manter essas dicas que eu dei aqui sempre em execução, porque é como se fosse uma coisa interligada à outra. Primeiro, você precisa reduzir o seu nível de ansiedade, acalmando seus pensamentos. Depois, você precisa parar para reparar quais os questionamentos que você faz hoje e tentar encontrar essa chama interior, que talvez seja bem pequena, mas ela pode aumentar. E terceiro, você precisa trabalhar em direção a essas coisas que você está sentindo que você tem que fazer. Você tem que ensinar que existe uma intuição por trás de tudo e você precisa confiar na sua intuição. E por fim, como eu disse, você precisa também trabalhar para você resolver a sua maior dor, porque depois que você resolver ela, você encontra o seu propósito. E a dica final é o seguinte: isso tudo vem acompanhado da sua visão. Você vai ganhando visão com o passar do tempo, que é o que eu digo para você, que hoje eu consigo me comunicar com a minha intuição, eu consigo ter mais clareza das coisas que eu tenho que fazer. Justamente porque quando eu executo essas coisas que eu falei, essas quatro dicas, eu passo a ter mais visão, eu passo a ser uma pessoa mais direcionada, eu passo a ter mais foco, entende? E depois que você começa a encontrar o seu propósito, ele começa a ficar claro para você, você só tem uma coisa a fazer: trabalhar para realizar ele.
Hoje o meu propósito é ajudar pessoas a destravar também, não só nas redes sociais, mas também encontrar o seu propósito, porque eu sei que uma coisa está ligada à outra. Quando você destrava nas redes sociais, você também se aproxima do seu propósito. E aí eu falo para você o seguinte: se você quer encontrar o seu propósito, se você quer destravar cada vez mais em áreas da sua vida que você está sofrendo hoje para poder avançar, você só precisa se inscrever nesse canal aqui, curtir esse vídeo se você gostou e principalmente deixa um comentário aqui. O seu comentário ele serve para eu saber se eu falei a coisa certa e caso eu não falei, para você me ajudar também a te ajudar, ok? Então para tudo que você estiver fazendo aí, deixa esse comentário para mim, se inscreve, curte o vídeo e olha, vamos continuar junto porque eu tenho certeza que você está trabalhando pelo seu propósito hoje, talvez sem nem saber que ele é o seu propósito de verdade. Beleza? Obrigado por estar comigo aqui e um beijão!